Olá, eu sou a professora Mariana. Essa é a nossa segunda aula após a realização da avaliação diagnóstica realizada por vocês. Hoje entraremos no conteúdo de fato, abordaremos 3 tópicos a respeito de noções de texto. O primeiro, compreensão e definição de texto. O segundo, produção de sentido do texto. E por último, distinguir discurso do texto. Bom, e vamos de definição da palavra texto. O texto ele é um conjunto organizado de palavras que podem formar uma frase, um parágrafo ou até mesmo o próprio texto. Porém, o conceito de texto ele vem sendo expandido ao longo do tempo, uma vez que não temos somente textos orais, mas também visuais, como as imagens. Ou seja, o texto ele pode ser entendido como algo que possui uma intenção comunicativa e que possui um sentido. Bom, a respeito dos textos verbais, ou seja, os textos escritos, nós temos algumas categorias, como por exemplo, o texto narrativo, que é quando o narrador, alguém conta uma história que é construída através de uma sucessão de acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios, possuindo uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Também temos o texto descritivo, que é quando descrevemos uma pessoa, um objeto, um lugar. Também temos o texto dissertativo, que é a exposição de uma ideia que deve ser passada de uma forma clara, objetiva, com o intuito simplesmente de informar o leitor. E por último, nós temos o texto explicativo, que é quando é realizada a explicação acerca de um determinado procedimento, visando instruir e guiar a ação do leitor, como por exemplo a bula de um remédio ou uma receita. Também temos os gêneros textuais. Os gêneros textuais nada mais é do que um texto que ele possui uma intenção comunicativa definida e ele possui características específicas, que é o que forma o gênero. Então, a gente, por exemplo, tem as notícias, que possuem a intenção de informar um acontecimento, entrevistas, reportagens, cartas, e-mail, contos, que é uma narrativa mais curta, um romance, que é uma narrativa mais longa, crônicas, narrativas sobre o cotidiano, lendas, receitas, manuais de instruções, bulas de medicamento, lista de compras e etc. Dentro das classificações dos textos, nós também temos os textos literários e os textos não literários. Os textos literários, como já vimos acima, são, por exemplo, contos, romances, poesias também. Então, o texto literário nada mais é do que um texto que ele tem uma função estética, como por exemplo a poesia, que a gente tem a rima, a musicalidade, e geralmente a mensagem ela é muito mais subjetiva e pessoal, aberta a diversas interpretações. Enquanto o texto literário, não literário, na verdade, ele já é o oposto. Ele possui a intenção de ser mais objetivo, informativo, então é o caso das notícias de jornais, por exemplo. Bom, para que o texto ele atinja a sua função de comunicar algo, é fundamental que ele passe por 3 processos: o de leitura, compreensão e interpretação de texto. Para que o indivíduo ele possa compreender e interpretar um texto, antes de tudo, ele deve ter um conhecimento prévio sobre o assunto que vai ser abordado no texto. Então, ele precisa realizar uma contextualização do assunto para que assim ele possa combinar o assunto que está sendo tratado, que está sendo discorrido no texto, junto ao conhecimento prévio que ele já possui. Após a leitura e compreensão do texto, ele irá realizar a interpretação. A interpretação ela é feita através da reflexão sobre o conteúdo lido, para que assim ele possa formar a sua própria ideia, a sua própria crítica a respeito do assunto discorrido no texto. Para finalizar, tratando a respeito do nosso último tópico, a distinção entre texto e discurso. Bom, texto e discurso são conceitos completamente diferentes, porém, ambos se complementam e participam ativamente da circunstância enunciativa. O texto, como já mencionamos anteriormente, é uma organização
de ideias de forma sequencial é uma unidade linguística materializada, na qual a gente pode traduzir uma ideia, um conceito, tanto através da fala, que seria o texto oral, quanto por meio da escrita. Entretanto, o texto ele não se constitui apenas de aspectos materiais, como, por exemplo, as normas gramaticais, através da oralidade ou da escrita, mas ele também possui outros aspectos que são extremamente importantes para sua composição. Isso nós podemos chamar de discurso. O discurso, ele representa a carga ideológica que o texto possui, ou seja, todo texto transmite uma ideia. Todo ato de comunicação tem um ato de fala por trás, ou seja, uma intenção. A linguagem ela é ideológica. O discurso é uma prática social. Todo texto possui um discurso. De forma mais objetiva, o discurso ele apresenta-se como um pensamento coletivo. Ele é um conjunto de ideias comuns que são partilhadas por um mesmo grupo de pessoas. E o texto ele é a manifestação desse pensamento coletivo. Ele materializa essa ideia. Então, independente do tipo de texto ou até mesmo do gênero textual, todo texto vai transmitir uma ideia. Bom, agora para a gente colocar um pouquinho em prática os conceitos estudados durante a aula, eu disponibilizei uma atividade para vocês que consiste em 2 textos. Nessa página eu tenho o tipo de texto visual, são algumas imagens e um texto escrito. Então, vocês farão a leitura dos 2 textos e irão responder, após a leitura, 15 questões a respeito desses 2 textos. Bom, vou fazer aqui a leitura junto com vocês. Na imagem, eu tenho a representação de um tanque e abaixo, em parênteses, escrito $500 mil. E ao lado, sinal de igual, que um tanque de $500 mil equivale a equipamento para 520 salas de aulas, 30 alunos por turma de escola primária. Abaixo, um caça-jato, que equivale a que custa $20 milhões, equivale a 40 mil farmácias rurais. Um destroyer de $100 milhões equivale à eletrificação de 13 cidades e 19 zonas rurais com uma população de 9 milhões de habitantes. Texto Guerra ou Paz. A criação de um mundo de justiça, progresso e paz para todos os povos é dificultada pelo acréscimo e pelo aperfeiçoamento constante de meios de destruição de massa. A consequência desse estado de coisas são duplamente angustiantes. Por um lado, fazem pairar sobre o mundo inteiro a ameaça de uma hecatombe sem precedentes. As radiações atômicas não respeitam fronteiras, não respeitam países. Nenhum povo está a salvo dos efeitos de um conflito nuclear maior. Por outro lado, os imensos recursos humanos e materiais postos à disposição das indústrias bélicas e da pesquisa e desenvolvimento de armas são desviados da luta mundial contra a pobreza que sacrifica tantos povos. 500 mil engenheiros e cientistas dedicam seu talento e sua energia ao aperfeiçoamento de técnicas de matar e bilhões de dólares são gastos anualmente para esse fim. Apenas uma parte desses recursos intelectuais, financeiros e tecnológicos aplicada adequadamente bastaria para reverter as tendências mais atuais e permitiria que se começasse a reduzir a distância que separa grupos privilegiados de grupos desfavorecidos dentro de cada nação. A própria fisionomia de nosso planeta poderia ser transformada com isso. A alternativa que se abre para nós é, portanto, insofismável. Ou prossegue a corrida armamentista cercada de todas as injustiças, prolongando todos os egoísmos e multiplicando as causas de conflitos e os perigos de conflagração, ou as nações se unem, pondo o senso do futuro comum acima dos interesses individuais e das ambições de curto prazo. Com isso, o enorme potencial científico e técnico do mundo poderia ser utilizado para fins pacíficos, beneficiando a todo mundo e permitindo o estabelecimento de relações baseadas na justiça e na solidariedade. Bom, aqui a gente cumpriu com a nossa primeira etapa, que foi a leitura do texto. Para responder as questões, eu preciso
realizar o processo de compreensão textual e, por último, de interpretação textual. A atividade que iremos realizar se chama compreensão do texto. Essa atividade ela consiste em 15 questões a respeito do texto que nós acabamos de fazer a leitura. Então, vocês vão precisar reler o texto. Uma dica que eu dou: sublinhar cada informação que vocês consideram importantes. E depois de fazer a leitura do texto, sublinhar as partes mais importantes, fazer a interpretação textual, ou seja, a reflexão de tudo aquilo que foi tratado no texto. A primeira questão sobre o texto é: o que dificulta a criação de um mundo de justiça, progresso e paz para todos os povos? Quais são as consequências desse estado de coisas? Quais são os recursos humanos envolvidos na indústria da destruição? Quais são os recursos financeiros envolvidos na indústria da destruição? O que possibilitaria reverter a situação em que se encontra o mundo atual? Para se iniciar uma era de paz e progresso para todos os povos, qual o único caminho a ser seguido pelas pessoas? Porque um conflito nuclear seria uma hecatombe sem precedentes na história da humanidade. Pode-se dizer que faltam recursos humanos e materiais para a criação de um mundo de paz e progresso? Por quê? O que é a corrida armamentista? Na sua opinião, o que leva a humanidade a agir de forma autodestrutiva? O que seria necessário para as nações se unirem no objetivo pacífico? A guerra com armas é a única forma de violência que marca a nossa época? Justifique sua resposta. Como a escola pode contribuir para a criação de um mundo mais justo e mais pacífico? Indústria bélica, indústria de guerra. A palavra bélico deriva do latim bellum, que significa guerra. Essa palavra latina deu origem a vários termos em português. Deu significado das palavras belicoso, beligerante e belonave. Última questão: bilhões de dólares são gastos anualmente para esse fim. Bom, nós temos a questão 1 sobre a pergunta 15, que é: que sentido tem a palavra fim no trecho lido? Segundo, construa uma frase em que a palavra fim tenha outro sentido. Bom, cada questão, ela tem um espacinho aqui para vocês poderem inserir a resposta. Ao final da nossa aula, eu vou disponibilizar as 3 folhas, com os textos e com as questões. Bom, se no decorrer da atividade surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com os professores do curso por e-mail ou pelo fórum mesmo, tudo bem? Bom, hoje nós ficamos por aqui. Eu desejo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para vocês. Até a próxima!